Hoje, a agricultura no oeste do Paraná é muito diversificada, sendo o estado referência na produção de várias culturas. Mas, em alguns casos, o uso indiscriminado de agrotóxicos tem trazido problemas aos trabalhadores rurais e seus familiares. Preocupados com os altos índices de contaminação, um grupo de professores e também alunos do curso de farmácia da UniOeste estão desenvolvendo pesquisas para identificar os efeitos e as possíveis alterações no sistema endócrino das pessoas após passarem por longos períodos de exposição aos agrotóxicos. O que a gente tem é só o conhecimento geral de que a nossa região é uma das regiões que mais utiliza agrotóxicos. O que nos preocupa não é exatamente o uso dele ou não, mas talvez o uso errado dele ou não. Que a gente sabe que se tem um número grande de agrotóxicos sendo utilizados de forma legal, deve haver um mesmo número de ilegais, e isso é que preocupa mais, né? E por enquanto a gente está avaliando os dados, não tem nenhum dado objetivo ainda em relação às pessoas. Os pesquisadores chegam às vítimas de contaminação por meio das unidades de saúde que fazem o encaminhamento para o Centro de Assistência em Toxicologia, o CEATOX, que fica nas dependências do Hospital Universitário. Essas pessoas, elas normalmente dão entrada pela unidade de saúde, né, para atenção primária. Então, existe um protocolo que o próprio Estado já tem aqui instituído no Paraná, onde se faz uma investigação preliminar nas unidades de saúde e a partir desse protocolo inicial, havendo a suspeita, então há um encaminhamento para algumas especialidades e a partir daí para o centro. Atualmente, os profissionais buscam compreender quais são os níveis aceitáveis de agrotóxico ao corpo humano e se possíveis alterações do sistema hormonal são registradas, como também se os efeitos passam de pai para filho. Então, o que ocorre é que a gente sabe que muitas vezes as gestantes ou mesmo os pais das crianças, né, quando expostos a substâncias, em especial a gente está estudando agrotóxicos, eles podem alterar a forma dos genes deles e isso passar para os filhos. Algumas vezes mesmo quando a mãe está grávida, algumas vezes mesmo antes da gestação. E algumas alterações elas são observadas nessas crianças e algumas vezes são observadas até nos netos. O que ocorre, assim, a gente sabe que essas crianças podem ter desde distúrbios de comportamento, dificuldade de rendimento escolar, mas também eles podem ter alteração de padrão de fertilidade, ou são crianças que entram em puberdade muito mais cedo do que deveriam, ou são já adolescentes que ainda não conseguem entrar em puberdade. Existem outras que têm alterações de função de hormônios tiroidianos, outras alterações de crescimento. É uma área que a gente denomina de disruptores endócrinos. Isso significa que são substâncias que em doses pequenas alteram os níveis hormonais das crianças. Para compreender como os efeitos se propagam entre as gerações, uma pesquisa é realizada atualmente com ratos. É uma questão bem complicada, porque para você poder realmente saber qual o efeito do agrotóxico a longo prazo, né, na intoxicação crônica, você precisa de estudos durante muitos anos. Então, como existe muita coisa, né, se foi o agrotóxico que causou alguma intoxicação, um tumor ou alguma malformação, fica difícil você conseguir, às vezes, só com o paciente você fazer essa avaliação. Então, nós buscamos com a pesquisa colocar no animal pequenas doses de determinados agrotóxicos que nós estamos trabalhando e com isso observar, acompanhar esse animal por um bom tempo, como no caso nós estamos com prenhas, né? Nós estamos com ratas prenhas, em que elas receberam uma dose bem pequena de um agrotóxico. Estamos acompanhando então toda a sua ninhada e as próximas gerações, para ver exatamente se há uma passagem desse agrotóxico, alguma alteração, uma formação, o que vai causar nesses animais. Recentemente, um artigo publicado em uma revista científica colocou um alerta ao oeste do Paraná. Foi constatado na região casos de malformação congênitas. Nos últimos anos, 192 pessoas nasceram com problemas no sistema nervoso e outras 177 com fissura lábio-palatal. Os problemas são relacionados ao consumo de agrotóxicos. O CEATOX foi implantado no Hospital Universitário em 2005 e é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde e tinha como objetivo inicial atender casos de acidentes com insetos e animais peçonhentos. Com o tempo, as demandas aumentaram e o centro se readequou para atender às necessidades da comunidade. O CEATOX já está aqui no Hospital Universitário desde 2005, que foi implantado. No início, nós trabalhávamos principalmente com as intoxicações agudas. A partir de 2012, começou a mudar o perfil do nosso centro em função da nossa realidade aqui da região, né? A utilização muito de agrotóxicos.
e nós vimos que tinha muitos casos de possível intoxicação crônica e nós não tínhamos para onde encaminhar esses pacientes. E a partir daí, junto com a 10ª regional, nós resolvemos começar a trabalhar então essas intoxicações crônicas e a partir daí mudamos o perfil. Hoje nós estamos focados mais no estudo, na pesquisa das intoxicações crônicas, principalmente por agrotóxicos, e nós temos a partir daí a parte de ambulatório para poder acompanhar esses pacientes que são suspeitos de uma exposição crônica a esses produtos, e também temos a parte aqui do laboratório. Nessa parte nós vamos trabalhar alguns exames e também a parte de pesquisa, principalmente envolvendo pesquisa com animais. Ricardo Oliveira para a CGN, informação em tempo real.